oitavo ano, eu sou a professora Júlia de Matemática, essa é a nossa aula de número 91. Então hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre os ângulos de um polígono convexo. Nosso objetivo então vai ser reconhecer que os ângulos internos e externos com vértice comum são adjacentes suplementares, relacionar a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono convexo qualquer com o seu número de lados e também reconhecer que a soma das medidas dos ângulos externos de um polígono convexo qualquer é 360 graus. Os materiais que você vai precisar para a aula de hoje vão ser o seu caderno, caneta, lápis, borracha e régua, para você fazer as anotações e depois resolver os exercícios, tá certo? Então, ângulo interno e ângulo externo. Então, considerando aqui esse polígono que a gente tem nessa figura, né? A gente consegue observar nele o quê? Por exemplo, aqui a gente tem no nosso vértice A, a gente tem o ângulo interno A e o ângulo externo A. E a gente consegue observar claramente que a medida do interno A, do ângulo interno A, e a medida do ângulo externo A são iguais a 180. A soma das duas vai ser igual a 180. E isso vai acontecer com cada um dos vértices do meu polígono, certo? Então, se você observar aqui, a gente tem todos eles, então todos os ângulos do meu polígono, a soma do ângulo interno com o ângulo externo vai dar 180 graus, certo? Ou seja, um ângulo interno e um ângulo externo de um mesmo vértice de um polígono são sempre adjacentes suplementares, ou só suplementares. E aí, se você lembrar do nosso estudo sobre ângulos, você vai lembrar que os ângulos que são suplementares significa que a soma desses dois ângulos me resulta em 180. Certo? Então essa é uma propriedade importante, né, que vocês podem utilizar na hora de resolver exercícios. Sempre lembrar que a soma dos dois ângulos, do interno e do externo de um mesmo vértice do nosso polígono, vai ser sempre 180 graus, ok? Agora, falando um pouquinho sobre a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono convexo. Então aqui a gente vai trabalhar com ângulos internos e com polígonos convexos, tá certo? Então, vejamos agora como que a gente pode fazer para calcular a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono convexo. A gente vai partir do conhecimento de que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo qualquer é igual a 180. E isso a gente já até provou aqui durante as nossas aulas, quando a gente teve o nosso estudo sobre triângulos, certo? Então agora a gente vai chegar à conclusão com relação a qualquer polígono de qualquer número de lados, beleza? Então, quando a gente quer determinar a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono, que a gente chama de SI, a gente pode, né, no caso, decompor esse polígono em vários triângulos. Uma vez que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo já é conhecida e é 180, a gente faz isso traçando as diagonais que partem de um único vértice do polígono. Olha só. Então aqui a gente teria, né, traçando todas as diagonais a partir de um mesmo vértice, a gente vai dividir o pentágono em 3 partes, dessa maneira. Então é como se eu pegasse o meu pentágono, a partir do mesmo vértice, eu vou traçar todas as diagonais disponíveis. Então assim, a partir desse vértice eu consigo traçar 2 diagonais. Se vocês observarem, acabamos dividindo o nosso pentágono em 3 triângulos, certo? Agora, como a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180, o valor da soma dos ângulos internos de um pentágono vai ser 3 vezes 180, porque a gente tem 3 triângulos, o que vai me resultar, então, em 3 vezes 180. E isso vai me dar 540 graus, certo? Esse processo, porém, ele pode ser longo e demorado, principalmente se o nosso polígono tiver muitos lados. Imagina, né, a gente ter que traçar todas as diagonais disponíveis ali do nosso vértice, até dividir ele em todos os triângulos que são possíveis. A gente já viu, né, que traçar as diagonais pode acontecer de ser muitas, né? Se o nosso polígono tiver muitos lados, a gente vai ter muitas diagonais. Então, a gente pode resolver esse problema de uma maneira mais simples. Olha só, o quadro seguinte vai nos ajudar a obter mais rapidamente essa soma, ou seja, observando o que a gente está trabalhando dos polígonos, a gente vai chegar numa fórmula mais simples. Olha só. Então, num quadrilátero, eu consigo traçar uma diagonal a partir de um vértice, certo? Isso me dá 2 triângulos. Então, vamos observar essa relação aqui. Eu tenho 4 lados
e o número de triângulos formados foi 4 menos 2, certo? E aí eu vou ter a soma das medidas dos ângulos internos, vai ser 2 vezes 180, porque eu tenho 2 triângulos, vezes 180, ok? Quando eu tiver um pentágono, a gente já viu, eu consigo fazer 2 diagonais, o que vai me gerar 3 triângulos. Então, eu tenho 5 lados e o meu número de triângulos formados vai ser 3, ou seja, 5 menos 2, certo? E aí eu vou ter que a soma dos ângulos internos do pentágono vai ser 3 vezes 180. Agora, quando eu estiver trabalhando com o hexágono, por exemplo, eu vou ter aqui 3 diagonais, no caso, o que vai me dar 4 triângulos. Observem de novo a relação. Número de lados são 6, número de triângulos formados, 6 menos 2, 4. Então, a soma dos ângulos internos de um hexágono vai ser 4 vezes 180. Mesma coisa aqui no heptágono, eu vou conseguir traçar 4 diagonais, né? 1, 2, 3, 4 e vou conseguir desenhar 5 triângulos. E aí, de novo, número de lados são 7, número de triângulos 7 menos 2. Vocês conseguiram perceber que em todos os casos a gente teve que fazer o número de lados menos 2 para chegar no número de triângulos que a gente está dividindo o nosso polígono? E aí, por fim, a gente, no caso aqui, chega em 5 vezes 180, né? No caso do heptágono. Agora, vamos pensar isso de uma maneira geral. Então, desse modo, a gente verifica que é possível dividir o polígono em um número de triângulos que coincide sempre com o número de lados menos 2, certo? E aí, com relação a isso, por exemplo, né, num decágono, né? Decágono, para quem não lembra, é aquele polígono de 10 lados. Ele pode ser dividido em 8 triângulos, né? Porque seriam 10 menos 2. Então, a soma das medidas dos ângulos internos do decágono vai ser o quê? 8, que é o número de triângulos traçados, vezes 180, que é a soma das medidas dos triângulos. Dos ângulos internos de cada um dos triângulos, certo? Isso vai me resultar em 1440 graus, que é a soma dos ângulos internos do decágono, certo? De maneira geral, então, a gente consegue generalizar esse resultado para um polígono de n lados. Então, vamos lá. N representa o número de lados do meu polígono, certo? Eu vou estabelecer, então, que o número de triângulos vai ser o quê? N menos 2, que foi o que a gente viu que aconteceu em todos os exemplos ali que a gente foi fazendo, né? A gente chegou nessa conclusão de que o número de triângulos vai ser N menos 2, ou seja, o número de lados menos 2. 2 a menos que o número de lados do polígono. E a gente sabe que a soma das medidas dos ângulos internos de cada triângulo é 180. Ou seja, a soma das medidas dos ângulos internos do polígono vai ser o número de triângulos, que é n menos 2, vezes 180, que é exatamente o que a gente tem aqui. N menos 2 vezes 180. Então, por fim, a gente pode dizer que, sendo SI a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono de n lados, a gente vai ter como fórmula SI, né, soma dos ângulos internos, é igual a n menos 2, onde n é o valor do número de lados do meu polígono, vezes 180. E isso serve para qualquer polígono convexo, ok? Estamos trabalhando com polígonos convexos. Se você não lembra a diferença entre polígono convexo e polígono não convexo, recomendo que você assista às aulas anteriores onde a gente trabalhou sobre polígonos, certo? A gente revisou rapidamente o que seriam um polígono convexo e não convexo, ok? Então, como exemplo, a gente tem aqui, um polígono tem 13 lados. Qual é a soma de seus ângulos internos? Então, vamos lá. O número de lados é o nosso n. Se ele tem 13 lados, então significa que o nosso n é igual a 13, certo? Então, quando eu estiver trabalhando aqui, a soma dos ângulos internos, que é dada pela fórmula n menos 2 vezes 180, onde n é o número de lados, eu vou substituir esse n por 13, que é o número de lados que ele me deu. Então, eu vou ter que a soma dos ângulos internos, então, é 13 menos 2 vezes 180, o que me resulta em 11 vezes 180 e, por fim, 1980 graus, certo? Então, a gente acabou de descobrir que a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono de 13 lados é 1980, ok? Então, essa fórmula ali, né, o slide que a gente tinha da fórmula, é importante que vocês tenham aí no caderno, porque vocês vão utilizar
sempre que vocês quiserem calcular a soma dos ângulos internos, ok? De um polígono convexo. Vamos para o exemplo de número 2. Então, aqui a gente tem a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono é 900. Qual é esse polígono? Essa questão já é diferente. Ele não nos deu o número de lados. Ele quer que a gente descubra o número de lados. Então, a gente sabe que SI é igual a 900. Ele me falou. Ele disse que a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono é 900. Então, SI vai ser igual a 900. E aí, a gente tem a fórmula, né? SI igual a N menos 2 vezes 180. Então, no lugar do SI, eu vou colocar o 900. E a partir disso, eu vou calcular o valor. Essa multiplicação aqui vai ficar chuveirinho, né? 180 vezes N fica 180N, né? E 180 vezes 2 vai ficar menos 360. Eu passo esse 360 para o outro lado, vai ficar positivo. Eu poderia ter escrito 180N, tanto faz, tá? Não faz diferença. Aí eu tenho N vezes 180 igual a 1260. Finalizando aqui, eu vou passar o 180 dividindo para o outro lado, eu vou ficar com N igual a 1260 dividindo por 180. E aí eu tenho que N, então, é igual a 7. Isso significa que o polígono que tem a soma dos ângulos internos igual a 900 graus é o heptágono, que é um polígono de 7 lados, ok? É bem simples de fazer os cálculos, né? São equações simples de resolver. Só cuidado na hora de substituir as informações na fórmula. SI é o valor da soma dos ângulos e o N é o valor do número de lados dos ângulos do polígono que a gente tem, ok? Agora, a gente viu a soma dos ângulos internos do nosso polígono. Mas vamos estudar um pouquinho rapidamente sobre a soma das medidas dos ângulos externos do nosso polígono. Então, lembrando, a soma dos ângulos externos vai ser... os ângulos externos, no caso, são os ângulos que ficam fora do polígono que a gente viu no início dessa aula, certo? Então, assim como a gente fez para os ângulos internos, vamos calcular, então, a soma das medidas dos ângulos externos. Aqui a gente agora coloca SE de soma dos ângulos externos, tá? Do polígono convexo. Então, olha só o que acontece quando a gente está calculando a soma de um triângulo. Então, a gente sabe que foi o que a gente viu no começo dessa aula, que M mais A vai ser 180, né? Eles são suplementares. Que B mais N é 180 e que C mais P é 180, certo? A gente sabe, então, que a soma do A mais o B mais o C, A mais B mais C, que é a soma dos ângulos internos do nosso triângulo, resulta em 180 graus. E no caso, M mais N mais P vai ser SE, que é a soma dos ângulos externos, certo? A gente sabe que aqui, no caso, a gente tem, então, 3 vezes 180, porque cada um desses ângulos aqui vale 180. Se eu fizer, então, 180 mais a soma dos ângulos externos igual a 540, que é esse resultado aqui, eu chego, então, que SE vai valer 360 graus, ou seja, a soma das medidas dos ângulos externos de um triângulo me resulta em 360 graus. Agora, vamos ver o que acontece com um quadrilátero. Aqui eu tenho um quadrilátero, ou seja, 4 lados. A soma de cada um dos ângulos internos com os ângulos externos me resulta em 180, certo? Então, todas essas somas aqui vão ser 4 vezes 180. E aí eu separo por partes, a soma dos ângulos internos e a soma dos ângulos externos. A gente sabe que a soma dos ângulos internos do quadrilátero é 360. Aplicando então ali, a gente vai chegar aqui, 360 mais a soma dos ângulos externos é igual a 720, que é 4 vezes 180. Isso me resulta novamente, então, na soma dos ângulos externos sendo 360 graus, certo? Então, no caso, a soma das medidas dos ângulos externos de um quadrilátero vai ser 360 graus, ok? E agora, num pentágono, o que vai acontecer? Mesma coisa, gente. A soma dos 5 ângulos internos com os 5 ângulos externos vai ser sempre 180, porque eles são sempre suplementares. Se eu separar em duas partes, ângulos internos eu sei que é 540, ângulos externos eu sei que é soma dos externos, no caso. E aí, isso me resulta em 5 vezes 180,
porque são 5 vezes aqui, 5 vértices, ok? Isso, se eu resolver, no caso, vai me resultar na mesma coisa. Soma dos ângulos externos igual a 360 graus. Isso aconteceu no triângulo, no quadrilátero e no pentágono. Então, se a gente tomar um polígono de n lados, a gente vai ter que, em cada vértice, a soma das medidas do ângulo interno com a medida do ângulo externo é igual a 180. Então, olha só. 180 vezes n menos 2 mais SE. Esse 180 vezes n menos 2 é a soma dos ângulos internos, certo? E isso tudo vai ser igual a 180n, porque é justamente a soma desses dois, né, com relação ao número de lados, certo? Então, eu chego na conclusão de que a soma dos ângulos internos mais a soma dos ângulos externos é 180 graus, ok? Substituindo aqui na fórmula, a gente vai, no caso, multiplicando aqui, né, fazendo o chuveirinho, eu vou ficar com 180n menos 360 mais a soma dos ângulos externos igual a 180n. Esses dois 180n's vão se anular. Se eu tenho 180n menos 180n, vai sobrar somente o 360 graus. E isso me resulta, então, que a soma dos ângulos externos de qualquer polígono de n lados vai ser sempre 360 graus, independente do polígono, certo? Então, a gente consegue enunciar a seguinte propriedade. A soma das medidas dos ângulos externos de qualquer polígono é igual a 360. Então, independente da quantidade de lados que o meu polígono tenha, eu vou ter sempre que a soma dos ângulos externos dele vai ser 360 graus, ok? Eu sei que às vezes parece um pouco confuso, mas é porque a gente está demonstrando da onde que vem a propriedade. Na hora que você for resolver o exercício, você só pode colocar lá SE igual a 360. Essa é a resposta quando te perguntarem qual é a soma dos ângulos externos de um quadrilátero. SE igual a 360 graus. A gente já mostrou da onde que veio, tá? Aqui já está a resposta prontinha para vocês, tá certo? Agora, com relação à soma dos ângulos internos, vocês viram ali, a gente fez 2 exemplos, né, demonstrando exatamente como que a gente pode resolver os exercícios aplicando a fórmula que a gente encontrou durante a aula de hoje, beleza? Não esqueçam de fazer os exercícios e de consultar o material que vocês têm disponível. Eu vejo vocês, então, na nossa próxima aula.